Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, forças invisíveis estão movendo as peças finais de um tabuleiro milenar. O que você está prestes a descobrir não é apenas mais uma interpretação bíblica, mas a revelação de um padrão que tem escapado aos olhos de milhões. Os sinais sempre estiveram diante de nós, escritos nas páginas sagradas há mais de 2000 anos, e agora, nesta geração, estamos testemunhando seu cumprimento exato. O que nossos ancestrais apenas vislumbraram, nós estamos vivendo. E aqueles que compreendem esta verdade não serão pegos de surpresa. Permaneça até o final, porque o que vou compartilhar com você hoje pode transformar completamente sua compreensão sobre os tempos em que vivemos. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Há mais de 2500 anos, nas margens do rio Tigre, na antiga Babilônia, um jovem hebreu chamado Daniel recebeu visões que fariam qualquer ser humano tremer. Ele não estava contemplando apenas o futuro de uma nação, mas o desdobramento completo da história humana até seu clímax final. No livro de Daniel, capítulo 2, versículos 31 a 45, encontramos a visão da grande estátua que o rei Nabucodonosor teve em seus sonhos. Uma imagem aterrorizante com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés parcialmente de ferro e parcialmente de barro. Daniel, inspirado pelo Espírito Santo, revelou que cada parte desta estátua representava reinos que dominariam a terra em sucessão. Mas o mais impressionante, o mais arrepiante, é o que acontece no final. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas desce e esmaga os pés da estátua, destruindo todos os reinos terrenos de uma só vez. Irmãos e irmãs, essa pedra é o reino de Deus irrompendo na história humana. E os pés de ferro misturado com barro representam o último império, uma confederação de nações forte em alguns aspectos mas fatalmente frágil em outros, incapaz de se manter coesa. Olhe ao redor do mundo hoje. Vemos alianças políticas e econômicas que parecem poderosas na superfície, mas que estão rachando por dentro. Nações unidas por tratados, mas divididas por interesses conflitantes. Blocos econômicos que prometem prosperidade, mas que escondem rivalidades antigas e novas. O ferro não se mistura com o barro. A força bruta não se une à fragilidade humana. E é exatamente isso que testemunhamos em nossos dias. Um mundo globalizado que, paradoxalmente, está mais fragmentado do que nunca. Mas Daniel não foi o único a receber revelações sobre os últimos tempos. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, versículos de 3 a 14, descreve os sinais que precederiam sua volta. Ele fala de guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, reino contra reino. Fala de fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E então, em Lucas capítulo 21, versículo 25, ele adiciona algo profundamente relevante para nossos dias. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. A própria natureza entraria em convulsão, e a humanidade seria tomada por uma ansiedade coletiva, uma perplexidade diante de crises que parecem não ter solução. Você consegue ver isso hoje? Mudanças climáticas extremas, fenômenos naturais cada vez mais intensos e frequentes, economias globais à beira do colapso, sistemas de saúde sobrecarregados, divisões sociais aprofundando-se como abismos intransponíveis. A palavra que Jesus usou, perplexidade, no grego original é aporia, que significa literalmente sem saída, estar em um beco sem saída. As nações estão perplexas porque suas soluções humanas não funcionam mais. Os líderes mundiais se reúnem em cúpulas e conferências, mas saem de lá com mais perguntas do que respostas. A ciência avança, mas os problemas se multiplicam mais rápido que as soluções. E no meio de tudo isso, a humanidade sente algo que não consegue nomear, uma intuição de que estamos nos aproximando de algo definitivo, algo terminal na história como a conhecemos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, descreve com precisão cirúrgica o estado espiritual que precederia os últimos dias. Em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 12, ele fala sobre a apostasia que viria, um afastamento massivo da fé verdadeira. Não seria simplesmente que as pessoas deixariam de frequentar igrejas, mas que dentro das próprias igrejas haveria um desvio da sã doutrina. Falsos mestres proclamariam um evangelho diluído, conveniente, que agrada aos ouvidos mas não transforma vidas. Paulo adverte em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, que viria tempo em que não suportariam a sã doutrina,
mas tendo comichão nos ouvidos, amontoariam para si mestres segundo as suas próprias concupiscências, e desviariam os ouvidos da verdade. E não é exatamente isso que testemunhamos hoje, especialmente aqui no Brasil? Igrejas que prometem prosperidade material mas ignoram o arrependimento. Pregadores que falam de autoajuda mas nunca mencionam o sacrifício da cruz. Cultos que parecem shows de entretenimento, onde Deus é tratado como um garçom cósmico pronto para atender pedidos, em vez do Senhor soberano diante de quem todo joelho se dobrará. A apostasia não é apenas sobre negar a Deus abertamente, é sobre transformá-lo em algo que ele nunca foi, um servo do nosso egoísmo. Mas há mais. Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, o apóstolo João registra visões que foram dadas a ele sobre os eventos que culminariam no retorno de Cristo e no estabelecimento definitivo do reino de Deus. Em Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 18, lemos sobre duas bestas, uma que sobe do mar e outra da terra. A primeira besta recebe poder, trono e grande autoridade do dragão, que é Satanás. Ela exerce domínio sobre toda tribo, língua e nação. A segunda besta, o falso profeta, faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender sem essa marca. Agora, permita-me ser muito claro, não estou aqui para especular sobre microchips, códigos de barras ou tecnologias específicas. Mas o que não podemos ignorar é o padrão profético. Pela primeira vez na história humana, temos a tecnologia para controlar economicamente populações inteiras. Sistemas de identificação digital, moedas digitais controladas por governos, algoritmos que monitoram cada transação, cada movimento. Não é mais ficção científica, é a realidade em desenvolvimento. Em vários países, inclusive discutido aqui no Brasil, sistemas de identificação digital estão sendo implementados que centralizam dados pessoais, financeiros e médicos. A infraestrutura para um controle global sem precedentes não é mais uma possibilidade distante, está sendo construída diante dos nossos olhos. E isso nos leva a uma compreensão crucial. O colapso global não é apenas uma crise econômica ou ambiental. É a preparação do cenário para o sistema final que a Bíblia descreve. Quando os sistemas falham, as pessoas clamam por ordem. Quando há caos, anseiam por um líder forte que prometa segurança. É precisamente nesse vácuo de esperança e no pico do desespero que surgirá aquele que a Bíblia chama de Anticristo, o homem da iniquidade. Ele não virá como um tirano óbvio, mas como um solucionador de problemas, um pacificador, alguém que aparentemente terá respostas para as crises que atormentam a humanidade. Em Daniel capítulo 8, versículos de 23 a 25, há uma descrição profética deste líder. Um rei de feroz catadura e entendido de enigma se levantará. Com astúcia fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá, destruirá muitos que vivem despreocupadamente e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Este líder não virá com o anúncio de suas intenções malignas. Ele virá com palavras suaves, soluções aparentemente brilhantes, promessas de paz e segurança. E o mundo, cansado e desesperado, o seguirá. Mas aqui está a peça final do quebra-cabeça que muitos ainda não compreenderam. Tudo isso faz parte de um plano maior. Não é Deus que perdeu o controle da história. Pelo contrário, cada evento, cada crise, cada sinal profético cumprido é uma confirmação de que Ele está no comando absoluto. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, o Senhor declara: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele conhece o fim desde o princípio. Nada do que está acontecendo o surpreende. A questão fundamental não é quando será o fim, porque Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 24, versículo 36, que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Somente Deus conhece o momento exato. Nossa responsabilidade não é marcar datas no calendário ou fazer previsões específicas, mas estar vigilantes e preparados. A questão é: onde você estará quando a pedra cortada sem auxílio de mãos humanas descer e esmagar os reinos deste mundo? Do lado de dentro ou do lado de fora da arca da salvação que é Cristo Jesus? Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 1 a 6, Paulo nos exorta: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigilância não é paranoia. Vigilância é consciência espiritual. É manter os olhos fixos em Jesus enquanto o mundo ao redor desmorona.
É não se deixar levar pelas ondas de pânico, mas também não se acomodar em uma falsa sensação de segurança. O colapso global que testemunhamos não é o fim da esperança, é a preparação para a manifestação da glória de Deus. Porque quando Jesus voltar, não será como um bebê em uma manjedoura, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse capítulo 19, versículos de 11 a 16, João descreve essa cena gloriosa: os céus se abrem, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e sobre a sua cabeça há muitos diademas. Está vestido de um manto salpicado de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguem-nos exércitos que estão no céu, montando cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações. Na sua veste e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é o nosso destino, amados. Não estamos caminhando para a derrota, mas para a vitória final. Não estamos sendo pegos de surpresa por eventos aleatórios, mas testemunhando o cumprimento preciso de profecias antigas. E a pergunta que deve ecoar em cada coração hoje é: estou preparado? Tenho vivido como alguém que espera a volta do Senhor, ou tenho me conformado com este mundo que está passando? Tiago, em sua epístola, capítulo 5, versículos de 7 a 8, nos encoraja: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. A paciência aqui não é passividade, é perseverança ativa. É continuar fazendo o que é certo mesmo quando tudo ao redor parece estar errado. É manter a fé quando o mundo zomba. É amar quando o ódio prevalece. É proclamar a verdade quando a mentira é celebrada. Vivemos em dias sombrios, mas não sem esperança. A escuridão só revela mais claramente a luz de Cristo. Quanto mais o mundo afunda no caos, mais brilhante deve ser o testemunho da Igreja. Não podemos nos esconder em nossas comunidades confortáveis enquanto milhões caminham para a perdição eterna. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus declarou: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nossa responsabilidade nestes últimos dias não é apenas sobreviver, mas brilhar. Não é apenas nos proteger, mas proclamar. Não é apenas aguardar, mas agir. E aqui está a verdade mais gloriosa de todas: ainda há tempo. Enquanto há vida, há oportunidade de arrependimento. Enquanto há fôlego, há chance de salvação. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, lemos que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus está esperando. Não porque seja fraco, mas porque é misericordioso. Não porque tenha esquecido suas promessas, mas porque ainda há almas preciosas que precisam conhecer seu amor. Então, se esta mensagem tocou seu coração hoje, se você sente o Espírito Santo falando com você através destas palavras, não endureça seu coração. Não diga amanhã decidirei. Amanhã pode ser tarde demais. Em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, somos advertidos: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento de decisão. Hoje é quando você escolhe de que lado estará quando a última peça do quebra-cabeça profético for encaixada. Amados, eu não sei quanto tempo ainda temos. Ninguém sabe. Mas sei que cada dia que passa nos aproxima mais do grande desfecho. Cada noticiário confirma mais um sinal profético. Cada crise global é mais uma evidência de que estamos na geração que pode ver o cumprimento final de todas as coisas. E isso não deveria nos aterrorizar, mas nos motivar. Não deveria nos paralisar, mas nos energizar para a maior tarefa que já foi confiada à humanidade: proclamar o Evangelho até os confins da terra. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. E se Deus tocar em seu coração para apoiar este ministério, saiba que cada contribuição, não importa o valor, é um ato de fé que nos permite continuar levando a palavra a mais pessoas. Você pode deixar sua oferta de coração no Valeu Demais e fazer parte do nosso clube de canais. Mas faça isso apenas se você realmente sentir em seu coração o desejo de contribuir, como um ato de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito em sua vida através desta mensagem.
Que o Senhor abençoe poderosamente sua vida, sua família, e que Ele nos encontre vigilantes e fiéis quando aquele grande dia chegar. Amém.